O mundo existe antes mesmo de qualquer outra criação. Pensar em como tudo foi criado está entre as coisas que mais intrigam a mente da humanidade. Existem diversas crenças de vários povos e religiões. A criação do universo vai ainda além. A mitologia egípcia talvez seja a mais rica em detalhes. Você já pensou como o universo foi criado segundo a visão dos egípcios? Eu me chamo Quirino Pinheiro e você está no canal Verdade Secreta. Seja bem-vindo, se inscreva para acompanhar todo o conteúdo que colocamos aqui. E muito obrigado por você estar conosco. Falar de mitologia, de criação segundo os egípcios, sem lembrar de Atum, é quase um pecado. Esse era um néter adorado em Heliópolis, que significa basicamente antiguidade. E ainda o resultado de uma transformação de Num, conhecido por ser objetivo, que se torna um ser objetivo. Ele aparece cedo nas histórias como um deus primordial e criador, sendo responsável por uma explosão que gerou os outros corpos celestes no nosso universo. Mas esse teria sido um evento pré-planejado. Atum cria o sol da tarde e, quando retorna a si mesmo, ganha a forma de Ra, que é o deus do sol do Antigo Egito. Ra inicia então a formação dos Néteros, que geram o sol da manhã. Atum, que seria então o criador do céu e da terra, acaba separando essas duas partes e posteriormente uniu a Ra, transformando-se no que conhecemos como Atum-Ra. Como estava sozinho no universo, decidiu fazer a sua primeira criação sem precisar de uma relação sexual para isso. Mas a decisão dele foi ainda mais polêmica. Digamos que a parte sexual escolhida por Atum, nesse caso, envolvia apenas ele mesmo. De acordo ao que conta as histórias, Atum se masturbou para aliviar sua solidão que sentia. Assim, o seu sêmen misturado com a sua respiração ofegante deram origem a Téfane, que é a umidade, e a Shu, a secura. De Shu e Téfane nasceram Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu. A criação não para por aí. Shu, em um ato de rebeldia e em separação dos demais, deu origem a Alzari. Essa é nada menos que a morte. Na sequência veio Set, que é o deserto, e por fim Nebet, que é a fertilidade do solo. Naquele momento, o processo da criação do universo estava avançando cada vez mais. O deus Ra, ele também participou de forma individual naquele processo da criação do universo antes de se juntar a Atum. Ele foi o criador das forças primordiais, de Nut, que é a água, Amon, o ar, e Kuk, a escuridão, e Rut, a eternidade. Antes da fusão, Atum e Ra eram os líderes de dois grupos rivais existentes no universo. Com a junção, começou então a criação do nosso planeta como conhecemos. A criação e a origem da Terra sempre intrigaram diversas tribos primitivas de todos os continentes. E uma dúvida que ecoa por toda a história, do norte, sul, leste a oeste, abrangendo principalmente todas as civilizações que existem. No Egito, como já sabe, são vários deuses que fizeram com que isso acontecesse. Para ser mais exato, foram 10. 10 deuses da criação que deveriam ter arrastado o mundo para fora do caos primordial. Você aí, tem alguma ideia quais são eles e os feitos de cada um? Vamos lá. Neit é uma das deusas responsável pela criação do mundo. Ela é a representação da guerra, da caça, criadora de deuses e homens, uma divindade funerária e deusa inventora.
A deusa tinha uma forma de mulher e usava a coroa vermelha do Baixo Egito. Precursora de Jan, Neith usava em suas mãos um arco e flechas e é conhecida como a Erenita que criou o mundo usando apenas 7 palavras, ou, como muitos acreditam, 7 flechas certeiras. As lendas dizem que ela ajudou a criar o mundo ao lado de Sobek, o mestre dos pântanos. Sua contribuição para a criação é considerada por diversas pessoas a mais importante de todas. Ptah é outro deus da criação da mitologia egípcia. Ele é conhecido como o demiurgo de Néfese, deus dos artesãos e arquiteto. Ele é taxado como Deus que criou a vida, pois concebeu o mundo em seu coração antes mesmo de criá-lo com as suas mãos. Todo o seu poder vem do empréstimo de algumas virtudes vindas de Atum. Ptah é apresentado como um homem com um gorro em sua cabeça. Em suas mãos, ele segura o símbolo da cruz egípcia e também o cetro Oa dos deuses. Daí vem Od-Gog, que não era um dos deuses que estamos acostumados a ver. Esse, na verdade, é um grupo de divindade composto por 2 casais de serpente e 2 casais de sapos. Os deuses personificavam elementos da criação, como líquido infinito, obscuridade primordial e fertilidades das inundações. Estas fertilizavam o solo e traziam consigo répteis e anfíbios do alto platô. Foram de grande importância para a criação do mundo. Não teria como fazer um mundo sem a inteligência, não é mesmo? Pois bem, o responsável por isso, o responsável pela criação do universo foi Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Ele é representado como um homem com a cabeça de Ibis. Thoth criou o mundo pela palavra e tornou-se ao lado de Osíris, o juiz das almas. Em Mênfis, cidade do reino antigo, foi considerado por todos como o guardião da verdade por causa da sua influência e sabedoria. Hassafés era o deus da mitologia e também ligado à criação de tudo. O deus é representado como um homem com cabeça de carneiro, usando 2 coroas do Baixo Egito. Esses foram os símbolos do seu verdadeiro poder que ele exerceu, principalmente durante o tempo do Reino Médio, quando sua cidade foi escolhida como a capital do reino. Hassafés foi considerado um dos deuses da criação local e foi um dos responsáveis pela fertilidade e reprodução. Certamente você já ouviu falar no próximo da lista, citado na criação do universo. Horus era representado por um homem com cabeça de falcão com um sol na testa. Horus era um dos deuses da criação local e o seu culto permaneceu em pé até o período do Reino Antigo, quando foi gradualmente substituído por Amon, o deus invisível e onipresente. Ele atuou na criação lidando com os seres vivos, tanto que se tornou o rei dos vivos e do céu. Havia também uma deusa representada como uma vaca primitiva que flutuava sobre as águas, simbolizando a vida aquática. Esta era Medes. Segundo as lendas, ela foi encarregada de dar a luz ao sol. Ela protegeu a estrela e colocou entre os chifres. Esse era o seu jeito de oferecer proteção, pois os seus chifres eram curvados na forma de uma lira. Na criação de tudo, Khnum foi um dos maiores destaques, por vez
tendo uma jarra ou coroa dupla sobre os chifres. De acordo com os contos, o Deus estava criando 2 pequenos seres humanos com barro e modelando à mão. E bem, foi por conta dele que se deu a criação da vida humana. Ele tinha como companheiros a deusa Sete e Anunnaki. É claro, para o mundo ser como é hoje, precisava existir seres humanos. E esse é o motivo pelo qual esse Deus tem bastante relevância. E foi tão determinante para o existir de tudo. Foi assim, a partir do trabalho de cada uma dessas entidades conhecidas como os deuses antigos do Egito, que o universo, o nosso mundo foram criados, segundo a mitologia egípcia. Na visão egípcia, nada seria como é se alguma dessas divindades estivesse feito qualquer coisinha diferente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Criador nos permitir. Forte abraço